Olá, boa noite a todas e todos. Estamos aqui hoje numa live que foi organizada por 4 organizações que constroem a Quarta Internacional aqui no Brasil, que são Comuna, Subverta, Insurgência e MEIS. A gente está organizando essa live para debater um assunto de extrema importância e que hoje está mais do que nunca em voga, que é a luta que se apresenta hoje, não apenas no Brasil, mas internacionalmente, que é a luta contra o racismo e o capitalismo, né? Especialmente nesse eixo Estados Unidos e Brasil. E para isso a gente conta hoje com um convidado mais do que especial, que é o Kion Liberato, que é um dirigente sindical ferroviário nos Estados Unidos, e ele também faz parte ele é um militante do DSA, que é o Democratic Socialist of America, que é um partido socialista dos Estados Unidos. E hoje o Kion vai nos dar a honra de compartilhar um pouco das suas experiências, do seu acúmulo, responder um pouco algumas perguntas e inquietações que a gente compartilha também aqui, e também tenho a honra de apresentar os companheiros, né, que estão ombro a ombro aí conosco nessa luta tão importante. Acho que vou falar o nome brevemente de cada um, mas depois dando a oportunidade da apresentação. A gente tem aqui representando eu me chamo Nayana e represento o MEIS, que é o Movimento de Esquerda Socialista. A gente tem o José, que representa a Comuna, aqui hoje com a gente, a Natália, que representa o Subverta, e a Natasha, representando a Insurgência. Boa noite, companheiras e companheiros, grande honra e prazer. E agora, a ideia é que a gente pergunte um pouco, né, que o Kion se apresente, também fale um pouco de onde ele vem, a luta que ele vem construindo, né, dia a dia, e que depois cada um dos nossos camaradas também façam intervenções e apresentem suas perguntas. Palavra sua, Kion. You can start now, Kion. Hello. First, thank you all for having me. Primeiro, obrigada pelo convite. Be on this broadcast to talk with you. Vai ser muito bom falar com vocês. Your sound is. Oh, sorry. So, I'm a member of the Bread and Roses Caucus within the Democratic. Eu sou membro do Pão e Rosas. Within the Democratic Socialists of America. Faz parte do Socialistas Democratas da América do Norte. And what we're seeing here in the United States is a major upsurge. O que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos é uma grande revolta. Kion, you can take longer sentence. It's okay. Okay. Yes, a major upsurge of anti-racist struggle, which is grande levante antirracista. So, for example, it started with the murder by the police of George Floyd. Começou pelo assassinato do George Floyd pelo policial black branco. Man who really wasn't doing anything wrong, but the police came and they homem negro que não estava fazendo nada quando a polícia veio e o and they killed this poor man. And matou esse homem. It came actually as part of a wave of police killing of black. E veio com uma onda de morte de policiais matando pessoas negras. So, I think the combination of this wave of killing of black people and eu tenho a combinação dessa onda da polícia matando pessoas negras, white vigilantes, comes together with what's happening with the pandemic, where people vem junto com o que está acontecendo na pandemia, that doesn't serve the interests of the millions and millions of people in our country,
E o And I governo think não está everything servindo os interesses together de and milhões de created pessoas no governo, das pessoas na explosion of sociedade. political activity in the streets. Can talk. Yeah, so that's the beginning of it, but what we're starting to see right now within Isso foi o começo, mas o que a gente está vendo agora... are more specific demands. Kion, let's do this way. You take a sentence, then you stop, and I'll talk, because the people are saying they are talking simultaneously, so they can hear neither my voice or neither your voice. Okay? You can talk a longer sentence, then I translate, then you talk again. Okay? Okay. Gente, ele vai falar frases mais longas e ele vai primeiro falar e depois eu traduzo, porque me falaram que a nossa voz está junta. Desculpa, tá? Okay. You can start. All right. So yes. So what we're seeing right now from the protesters that are in the street is a demand to curtail, to cut back on the power of police officers and to be able to hold them accountable to our legal system. Currently, o que a gente está vendo nas ruas agora são as pessoas pedindo pela polícia ser feita responsável pelas coisas que ela já vem feito. Ele estava falando que tem uma onda de policiais matando jovens negros na cidade e as pessoas estão exigindo que esses policiais sejam feitos responsáveis. And one of the main demands connected to that is the defunding of the police. And also, in some cases, we're hearing protesters call for the abolition of police departments. E as duas principais demandas são o defundar a polícia, que significa parar de financiar a polícia, e algumas passeatas têm pedido para o fim completo da polícia. In the United States, some of the police departments have more funding than small countries in the world currently. So the demand to defund the police is also part of a larger call for funding of social services and social needs, social goods. A gente vê aqui que existem estados onde a polícia tem mais dinheiro do que pequenas cidades. Então, isso vem de um chamado para que esse dinheiro não vá para as polícias e vá para outras áreas da sociedade, como a educação e a saúde. So the big question that confronts many socialists in the United States is the question of, one, how do we go about developing a strategy and a practice to actually abolish capitalist police power? And what does it look like to build the kinds of popular forces necessary to carry out such a strategy? A gente tem agora duas questões para os socialistas. A primeira é saber. I'm sorry, can you repeat? What's the first, the second question? I forgot. The first question is how do we go about developing a strategy to abolish the police and to curtail police power? And the second question is, how do we go about developing the popular forces to actually be able to carry out that strategy? Ok, thank you. A primeira questão essas questões ele fala que estão colocadas para os socialistas hoje. Criar uma nova polícia, dar voz às nossas demandas para se criar uma nova polícia que seja contida. E como a gente pode criar uma força popular, uma força popular alternativa à polícia? Maybe I can stop there, and if there are more specific questions, I can get into that. Ele falou que se vocês tiverem outras perguntas mais específicas, ele pode parar agora e vocês fazem outras perguntas. Ele continua depois das perguntas. Sim, a ideia é que cada um, né, aproveite aqui um pouquinho do Kion, e eu esqueci de apresentar uma pessoa muito importante hoje, que é a Isabelle, que está ajudando aqui na tradução, né? E, enfim,
eu acho que agora a gente pode passar para uma espécie de rodada de intervenções e perguntas, contando com a grande ajuda da Isabelle na tradução, e sugiro que a gente comece com a comuna, com o José. Gente, eu não sei se eu consigo me apresentar em inglês, falar inglês, não, tá? Eu vou tentar falar só em português. Não, they are translating for you, right? Pode falar em português, ele está sendo traduzido. Deixa mais tranquilo, eu tô meio nervoso. Gente, boa noite. Eu sou José Anésio, da Comuna, do Setorial de Negritude, e a minha pergunta no seguinte sentido: a gente tem, para além da violência policial, dois outros aspectos que interferem muito, acredito que não só no Brasil, mas no Brasil muito fortemente, no processo do genocídio negro que a gente vive aqui muito fortemente também. Além desse braço militar, do aparato militar, a gente tem a situação do sistema penitenciário brasileiro, que é, enfim, infladíssimo, e que vem passando por um processo de privatizações, mesmo os presídios públicos têm uma grande intervenção de interesses comerciais da iniciativa privada, né, desde o alimento, mas a gente tem também a realidade dos manicômios e das unidades socioeducativas para jovens, adolescentes, enfim. E um terceiro braço, que é o braço do proibicionismo, que também contribui fortemente para esse processo de genocídio. A gente tem um processo de favelização do crime de tráfico reconhecido. Então, por mais que você tenha tráfico em diversos territórios da cidade, o crime de tráfico reconhecido como tráfico é aquele que acontece no território da favela, no território da periferia, e isso legitima uma intervenção letal sobre o povo negro do Brasil. Eu acredito que haja alguns paralelos, apesar de diferenças, entre a nossa realidade e a realidade, né, dos Estados Unidos, de vocês, aí falando especificamente para o Kion. Eu queria saber se essas questões elas têm aparecido junto como reivindicações. Queria fazer essa primeira pergunta. E como elas têm aparecido, né? Yeah, first, Jose, we have a lot of things in common because Primeiro, here. temos muitas coisas em comum. I'm sorry. Let's take how you're doing. You take a longer sentence and then I translate. Okay. Yeah, we have a lot in common here because, well, first, racism in this country is deeply, deeply embedded in every single institution. It's a very strong racialized capitalism here in the United States. Primeiro, nós temos muitas coisas em comum, tanto aí como aqui, nós temos o racismo intrínseco às instituições, intrínseco ao capitalismo. So some of the main ways that it shows up today, of course, it's all marketized, right? It's all part of the market itself, but it is mass incarceration, and there is a very big prison industrial complex. There is what we call a school to prison pipeline, in which there's very tight regulation of public school students, and those students, the vast majority tend to be Black students. And so, like, through very tough penalties in school,
fighting or something like that, you see Black students being pushed into the prison industry. Um dos principais lugares onde a gente vê o racismo é o racismo institucionalizado nas prisões. Ele estava falando que eles têm grandes complexos de prisões e eles têm um sistema chamado escola para prisão, porque as escolas públicas são principalmente escolas de juventude negra e são jovens que fazem brigas e acabam sendo jovens que brigam e são jovens são jovens pobres que acabam nas prisões por qualquer coisa, sem muita justificativa. On the legal side, what we experience are differences in the way certain crimes are prosecuted. So, for example, if someone is caught selling certain kinds of drugs, which are known to be drugs that you find in wealthier white communities, that person doesn't get much time in prison, right? Maybe not even any time in prison. But a person who is selling a drug that is usually cheaper for folks who are poor, that person gets double and triple the amount of time in prison plus additional charges. So the legal system really reinforces the racial divide. Uma das coisas que a gente vê é a forma como as pessoas são presas e como é feito o procedimento de prisão com drogas. As pessoas que são presas com drogas caras são majoritariamente pessoas brancas, em bairros de classe média alta, e essas pessoas não costumam, de fato, serem presas. Elas são pegas, essas drogas são pegas, mas esse processo não se dá. Mas quando são pessoas pobres e negras que são presas, essas pessoas são presas com drogas de valor muito pequeno, de maneira geral se convence chamar de drogas de pobre, e essas pessoas não só são presas, como passam a carregar várias questões de procedimentos legais contra elas, o que não acontece com as pessoas brancas. The other thing that you see in terms of the relationship between our legal system and between the prison industrial complex is these campaigns that are waged by the state, such as the war on drugs, which started in the 1980s, I believe. And the war on drugs, the idea was to eliminate crime and violence by being very, very tough on folks who are supposedly involved in the drug trade. Of course, all of these people were Black people. And what was entailed in that was a massive expansion of police budgets, tougher prosecution. Uma das coisas que a gente vê nos complexos criminais daqui foi o aumento da população carcerária a partir dos anos 80, a partir das guerras de drogas. Essa guerra de drogas perseguiu majoritariamente a juventude negra, que era presa com pequeno porte de drogas, e tinha procedimentos legais muito rígidos sobre elas para pequenas quantidades de drogas. Isso aumentou muito a população carcerária negra dos Estados Unidos, e a gente tinha uma operação policial que recebeu um grande fundo financeiro para que essa operação acontecesse e encarcerasse a juventude negra, com procedimentos penais muito mais rigorosos do que eram feitos a pessoas brancas. And also, it's important to know that here we don't have a national healthcare system. Our healthcare system is completely private, for-profit, and the racialized nature of the labor market, of the job market, and of the healthcare market, it shows very much based off of who gets care and who doesn't. So millions of Americans do not have access to quality healthcare. And it's even worse if you are a Black American. Your access to healthcare it's almost non-existent. And it has shown up the worst or the most during this pandemic, where originally the people who had the coronavirus tended to be wealthy white people who were traveling around the world. But because of the nature of the jobs that Black people do,
they came in contact with those folks the most, and they've contracted the virus at sometimes double the level of others. É importante lembrar que a gente não tem um sistema público de saúde e as pessoas negras são as pessoas que não têm condições de pagar por um sistema privado de saúde, que é muito caro. Quando o coronavírus começou aqui, as principais pessoas que tinham coronavírus, as primeiras pessoas que tinham coronavírus, eram pessoas brancas que estavam voltando de viagens na Europa. As pessoas negras acabaram se pegando numa segunda onda, porque as pessoas negras trabalham para essas pessoas brancas, contraíam coronavírus dessas pessoas brancas e ficaram doentes. A diferença era que as pessoas brancas tinham um plano de saúde e condições de serem tratadas nos hospitais, e as pessoas negras não têm nenhum sistema de saúde e acabam ficando 2 vezes mais doentes, porque não tem nenhum sistema de saúde para contar quando pegam coronavírus, diferente das pessoas brancas. Yeah. As for the mental health care part, I would say our communities, the Black community, suffers from disproportionately from mental health issues, as well as all of the different types of public health issues, environmental issues, and also just general health issues. The problem, though, is we just funnel, because we don't have a national health care system, we funnel folks who have mental health issues, if you're poor and if you're Black, directly into the prison system, and they just become criminalized. If you have money, and if you're white, you tend to go into, you can find private mental health care and things like that. So that's the way racism shows up in that system. E também tem a questão da saúde mental. Pessoas negras que têm questões de saúde mental e são muito mais afetadas por questões de saúde mental, não têm acesso a um sistema de tratamento. Quando essas pessoas acabam nas cadeias, é pior ainda, porque elas continuam não tendo nenhum tipo de tratamento, diferente das pessoas brancas que encontram um sistema de saúde que cuida dessas questões de saúde mental. Okay, you're done? I think for now, yes. Okay. Well, one thing. Okay, you can say. The one thing I'll say is the interesting thing about this pandemic is that it has shown that Black people, Black workers in this country are occupying critical economic positions, but they all are very low wage jobs without benefits like healthcare, and without basic protections to prevent them from getting sick from coronavirus and other types of job-related illnesses. E para terminar, o coronavírus serviu para mostrar que são as pessoas negras que ocupam os trabalhos mais essenciais para que a sociedade continue funcionando, mas são as pessoas que têm menos acesso a serviços de saúde e acabam pegando o coronavírus e não têm condições de se tratar, apesar de serem as pessoas que estão à frente dos serviços essenciais. Thank you, Keun. Muito bom, Keun. Ainda tem várias outras perguntas. Antes da outra pergunta ser feita, queria só dizer que no chat, quem está acompanhando pode fazer perguntas também. A gente vai tentar, da melhor maneira possível, compilar isso para passar para o Keun. Olá, gente, boa noite. Eu me chamo Natasha Karenina, sou militante da insurgência, militante do Movimento Negro Unificado, construo PSOL, sou piauiense e gostaria de saudar a todos e a todas, agradecer por esse momento
de troca, escuta, solidariedade, um momento que é marcado no dia 2 de julho, que na nossa memória negra brasileira é o dia da independência da Bahia, um estado do Brasil, uma independência popular, uma independência cabocla, uma independência negra, possivelmente LGBT também, de mulheres, e rememorando esse fato histórico, né, e a força de negros e negras que estão aí no Atlântico Negro, que eu nos saúdo. Então, um salve para nós, para a gente. E gostaria de refletir um pouco, né, de trazer um pouco aqui para a gente o próprio papel, ou os possíveis papéis que os sindicatos têm nesse contexto de proteção dos sujeitos, de proteção dos direitos, de possibilidade de encampar outras lutas, como a própria luta antirracista. Então, gostaria de saber do Kion e colocar aqui para a gente quais as relações possíveis entre sindicatos nos Estados Unidos e as lutas antirracistas, como o próprio Black Lives Matter, e assim também, nesse sentido, né, correlacionar a pergunta à ideia de que a classe trabalhadora no mundo inteiro, especialmente aqui no nosso continente americano, ela é uma classe que tem raça, ela é uma classe que tem idade, é uma classe que tem cor, que tem ancestralidade, é uma classe que tem a possibilidade de enfrentar esses desafios neoliberais e essa violência, inclusive, do racismo estrutural, como vem resistindo, como vem enfrentando desde o período da colonização aqui no nosso continente. E é isso. Boa noite e até já. First, congratulations, felicidades for the independence of Bahia. It doesn't surprise me that Black women were led such a struggle, as is the case here in the United States, that Black women have been historically been the most significant leaders of many of our Black freedom struggles, even when they weren't recognized. Primeiro, parabéns pelo aniversário de liberdade da Bahia. Não me surpreende nem um pouco que seja uma mulher negra que esteja à frente desse processo. Aqui nos Estados Unidos, nós também vemos que os processos de libertação foram feitos pelas mulheres negras à frente. To begin, just to talk about the role of the trade unions in the anti-racist struggle, it's important to take into consideration the particular historical development of the working class in the United States. Para falar sobre os sindicatos aqui, é importante que a gente pense na história da luta dos trabalhadores nos Estados Unidos. Here, the working class has from a very, very, very beginning, has been institutionally segregated and racialized to the point where, despite being part of the same class, there has nevertheless been different political interest between different layers of the class, in which white workers, over time, their interest became more connected to the privileges of being able to occupy a position in society that is less exploited, but exploited nonetheless, than Black workers. É importante, para pensar o trabalhador aqui, é importante lembrar que a população negra aqui sempre era institucionalmente segregada. Então, mesmo que as pessoas fossem dos mesmos sindicatos e pertencessem à mesma classe,
essas pessoas não atuavam sobre os mesmos interesses. Nós víamos pessoas brancas, mesmo que trabalhadoras, atuando para manter certos tipos de privilégio, mesmo que fossem pessoas que continuariam sendo exploradas, como as pessoas negras. But even with that kind of development of our class, we've had there have been opportunities where we've seen real solidarity across the racial distinctions that have been made, racial distinctions that were created by the class. And for us as socialists, that's one of our concerns, is how do we begin to pull people of all colors, all races into united struggle together in order to develop true solidarity. Esse é um dos problemas que a gente vem enfrentando aqui e a gente tem precisado começar. Isso tem avançado, mas a gente precisa hoje pensar. Desculpa o barulho, são meus gatos. A gente precisa começar a pensar como criar uma solidariedade para que as pessoas brancas passem a entender as pessoas brancas e negras juntas e avancem. But the significance of the racialized class development of the working class in the United States is that the way unions have developed over the years has reflected a kind of conservatism in many unions that has not wanted to deal with the question of racism, and in many cases has not wanted to take up a class struggle orientation, but rather has taken up a more accommodationist orientation in which the goal is just to get better benefits for some of the members. Nós vemos que os sindicatos eles não estão dispostos a debater racismo. Eles sentem um desconforto em debater esse tema e têm se tornado cada vez mais conservadores. Mas não acontece os mesmos sobre debates com pessoas brancas que eles se dispõem a fazer, mas não debatem racismo. But over the decades, what we've seen is that as Black workers have, along with white workers who were involved in communist movements and socialist struggles, when they were in leadership of unions, those unions took up the call and the challenge for racial equality as part of the historic struggle of the working class. Mas a gente vê que quando os sindicatos tomam a frente e aceitam debater com as lutas negras, as pessoas negras tomam à frente essas lutas, principalmente as lutas socialistas, porque existem muitas pessoas negras que estão dispostas, estão na luta socialista, estão envolvidas com os movimentos comunistas. But anti-communist forces throughout the years have also have weeded out a lot of those militants, and now we're in a situation where we're working to rebuild the labor movement from the rank and file, from the bottom on up. And we've seen some positive signs of solidarity with Black people from some of the unions. A gente tem tido que enfrentar as forças anticomunistas, mas a gente tem conseguido avançar. O que a gente precisa hoje é remodelar a cara do movimento trabalhador nos Estados Unidos. E nós temos visto muita solidariedade partindo das pessoas e muita vontade de se unir à causa da luta dos trabalhadores negros. And for example, during the most recent waves of protest, some of the unions that had majority Black membership and had Black leadership, like some of the transportation workers unions within the cities, refused to transport protesters that were arrested by the police. Some of the teachers unions have taken up a campaign to push out police officers, to get them out of schools, because currently a lot of public schools are staffed with police officers to maintain the peace, as they say.
Mas nós temos visto muita solidariedade com os trabalhadores negros e muitos sindicatos que são majoritariamente negros tomando a frente das manifestações que a gente tem visto. Nós vimos, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores de Transporte, que é majoritariamente negro, tendo muito protagonismo nas lutas, e também o Sindicato dos Professores se negando a ter policiais dentro das escolas, porque as escolas públicas têm policiais para conter, via força, qualquer tipo de problema que aconteça dentro das escolas, e a gente viu o Sindicato dos Professores se unindo aos protestos para retirar os policiais das escolas públicas. Another example of solidarity is the dock workers. The dock workers, which we call longshoremen, they shut down the docks in a show of power to illustrate solidarity with the Black people and with all of the anti-racist forces that were in the streets. But outside of that, we have not yet seen organized labor in this country take a definitive stance on the side of Black liberation and anti-racist struggle. Many expressions of solidarity that have been put forward come in the form of a statement that says that basically that police brutality is wrong, but all of those statements stop short of making a demand for, the reorganization of the police in the service of the common good as opposed to in the interest of the rich. Nós também vimos os funcionários das docas que trabalham nas bacias petrolíferas, que trabalham nos barcos, se unindo e ajudando e se colocando em solidariedade aos protestos das pessoas negras, mas nós não vimos muito além disso. O que aconteceu muito foram muitas cartas de solidariedade e muitos sindicatos dizendo que se colocavam ao lado das lutas das pessoas negras, mas suas cartas eram vazias de propostas, por exemplo, de reorganização da polícia e como essas polícias poderiam passar a atuar a partir daí. Então, suas falas ficavam sendo um pouco vazias de proposição. Mm-hmm. But the role of unions and the role that unions can play is pretty substantial, especially unions like mine. So I'm a member of the Teamsters, which is a union that has over nearly 1.5 million members. Nearly a majority of those members are Black, but the leadership is not. The leadership is very conservative and very much tied into corporate, the corporate side of things. And within my union, I'm actually the president of a small local railroad union, and my rank and file members are divided, with some of the members feeling like we should not be, criticizing the police, but with a large chunk of them, all of them who are Black, are saying we need to criticize the police and we need to take action. And so we're in a process right now within my union of figuring out exactly what we can do, given the constraints that we have as a local, small union within the larger. Por exemplo, o meu sindicato, eu sou um trabalhador ferroviário, o meu sindicato tem mais de 1 milhão de pessoas e a maioria delas são pessoas negras, mas ainda não existe uma questão fechada sobre as manifestações. A maior parte das pessoas é a favor da mudança na polícia, mas esse debate ainda está avançando e sendo construído ao redor do sindicato, com as pessoas que compõem o sindicato. Mm-hmm. And I think one of the bigger challenges is the kind of racism that exists within the trade union movement. The reality is the trade union movement is very much part of American society. It's not independent, and it reflects that. And one way it reflects that is the lack of willingness of a large portion, not a majority, but a large portion of
white workers to admit that racism is a real systemic problem. Um outro problema é que, apesar de eu ser um sindicato que é majoritariamente negro, a gente tem uma dificuldade de pessoas indo à frente e dizendo que o racismo é um problema. Ainda existe um medo de tomar a frente e dizer que o racismo é um problema e nós precisamos enfrentá-lo agora. But the last thing I'll say is that I think the role of socialists within the labor movement is very clear, that we need to be very much part of the rank and file or the base of the unions. We need to politically educate our members and our co-workers. We need to push them to be involved in broader struggles that go beyond fights over collective bargaining and what benefits they can get, to fights over community control, fights over how to use their labor power as a weapon to benefit their community and their societies. And so socialists who want to transform the labor movement and who want to see trade unions play the role that they can play must dedicate themselves to rebuilding those unions from the bottom up. Para mim, o papel dos socialistas hoje no movimento trabalhador é voltar-se às bases, voltar-se aos problemas da base dos sindicatos, fazer eles perceberem a força do seu trabalho, que eles têm uma força que é o trabalho, e estar com eles nas lutas do cotidiano e do dia a dia, para que a gente consiga conquistar esses trabalhadores para as lutas socialistas e para as lutas dos sindicatos. Muito bom. Eu, na verdade, me apresentando novamente, né, que agora vou ter a oportunidade de fazer minha pergunta. Me chamo Nayana, faço parte do Movimento Esquerda Socialista, que é a partir de onde eu construo o PSOL, como os demais companheiros e companheiras. Hi, Kian, again. Thank you for joining us. It's very important to have the opportunity to learn with you, with your experience as a Black socialist. Minha pergunta tem muito a ver com o que os companheiros disseram anteriormente, e estou achando que está muito bom o debate, felizmente, de que, na verdade, né, como é importante a gente estar hoje aqui, justamente numa semana que aqui no Brasil, não sei se o Kion está acompanhando, a gente teve uma paralisação nacional dos entregadores de aplicativos, que, na verdade, foi um verdadeiro levante do precariado em plena pandemia, e esse precariado tem cor, né, obviamente, num país como o Brasil. Eu achei muito interessante o Kion dizer isso, né, dessa resistência dentro dos sindicatos, dentro da classe trabalhadora, de reconhecer e falar sobre o racismo. Ele identifica essa dificuldade aí nos Estados Unidos, onde, se não me engano, vocês são 11% e aqui somos 54%, e essa dificuldade é que está maior. Então, considerando tudo isso, e especialmente o levante antirracista, que de fato irrompeu com as manifestações após o assassinato do George Floyd, a minha pergunta é como você acha que a gente pode aprofundar as relações da luta antirracista ao redor do mundo, né? Porque hoje, de fato, a gente também tem uma limitação, temos limitações, assim, além das limitações de formulações políticas, que é o que a gente está conversando aqui, a gente também encontra as limitações materiais, né? Que hoje a pandemia nos traz. Então, assim, para além de iniciativas como essa que a gente está tendo, né, de fazer um debate socialista, racializado, internacionalista, e aproveito para saudar, né, aqui o espaço e o debate, mas como a gente pode aprofundar a luta antirracista com os companheiros ao redor do mundo, para além do que tem sido feito, porque pela sua resposta, que foi uma resposta que não traz muito ânimo,
mas na verdade ela também aponta a dimensão do desafio, né? Da gente de fato construir uma luta verdadeiramente antirracista e proletária. Então, como você acha, Kion, que a gente pode aprofundar a luta antirracista e essas relações, né, ao redor do mundo, assim, fazer essa rede internacional como a gente tem feito aqui? Para além do que a gente tem feito, o que você acha que pode ser um norte aí dos novos passos dessa luta? Anti-racist struggle can actually develop and can actually impact in this moment. Okay. So what do you think could be further north for this struggle, these next steps? Mm-hmm. Oh, that's a big question and very important question. I'll touch on a few things first, and then I'll do my best to try to put forward what I think anyway. And that is, the first thing I'll say is, like in Brazil, the most precarious sections of the working class are Black people and brown people from various parts of Latin America and some parts of Southeast Asia and South Asia. Essa é uma pergunta importante e difícil de responder. Vou fazer o meu melhor. Para começar, a gente precisa entender que a maior parte das pessoas negras e que sofrem racismo estão no Brasil e na América do Sul e no Sudeste da Ásia. Mm-hmm. And if you count Latinos, Latinas that come from Brazil, that come from Dominican Republic, like my family anyway, and from Puerto Rico, from Cuba, then the Black population in the country is substantially larger than what is officially noted. And I think that's going to be a big part of the work for building a more internationalist, anti-racist, and internationalist pro-Black movement. Se você conta de fato quantas pessoas são latinas de Porto Rico, quantos latinos e latinas tem de fato na América do Sul, nos Estados Unidos, você percebe que nós somos um número muito mais relevante do que se tem conta. E, primeiro, para se avançar no internacionalismo, é preciso que a gente saiba quantos somos. So, what I mean is that the more we start to recognize our common Blackness as exploited, we're super exploited people with this system, the more we will be able to connect our struggle from just being within the United States to also saying, okay, well, it has to do with our family members that live in the Caribbean. It has to do with our family members that live in Latin America. It has to do with our family members that live elsewhere. And I think that's a necessary part of the transformation of American consciousness, or the consciousness of Black Americans as well. Because eu senti uma... Oh, sorry. O que eu quero dizer é que nós temos que nos reconhecer como pessoas negras super exploradas. Quanto mais nos reconhecermos entre nós, mais nós vamos conseguirmos avançar no internacionalismo. As nossas famílias têm que se reconhecer. As famílias que vivem no Caribe e as famílias que vivem no Brasil têm que se reconhecer como famílias negras super exploradas em todo o mundo para que se tenha uma luta internacionalista. So there's this part of the work which doesn't seem as explicitly political that has to happen, that builds between the different Black cultures that exist here in the United States. And in doing so, we will be able to begin to see the broader political commonalities that we have.
Olá. Eu acho que ele travou. Hello? Não, ele teve... Hello? Pode ir, Isabelle, aqui tá... Não, é que ele travou para mim. Eu tô vendo vocês, mas não tô ouvindo ele. Sim. Bom... Can you hear me? Vocês estão ouvindo ele? Question, Sim, please. a gente está escutando. A gente está escutando ele. Eu não. Só vocês. Hi, Kyung. Can you say something? Repeat the question to her. Your screen. Eu só ouço vocês, não ouço ele. Sim. A gente vai tentar ajustar aqui. Hi, Kyung. Can you say something? Yes. Can you hear me now? Agora Pronto. Desculpa. I'm sorry. Well, what I said before was that some of the work that there's work that isn't explicitly political, which is that we need to, as different groups of Black people in the United States, we need to come together to understand each other's histories and connections across the world. And I think that is a precondition for being able to build a broader movement of an internationalist Black and anti-capitalist, socialist freedom movement. Tem um trabalho que não é explicitamente político, que é o trabalho de expandir nossas conexões negras e nossas relações ao redor do mundo. Acho que a gente precisa começar expandindo o que é a nossa relação de negritude entre nós e ao redor do mundo para avançar com o nosso trabalho. The other part, which is more directly political, is that in the United States, we need to build a more coherent political instrument that is rooted within working class Black and Latin American communities. And I think that such an instrument will provide the infrastructure to begin to have conversations like this very conversation, but with more people and at a greater scale across the world. Outra parte, que é uma parte que já é mais política, é que nós, negros, precisamos ter uma luta mais... Nós, negros dos Estados Unidos, precisamos ter uma luta mais coerente com os negros da América Latina. E avançar o nosso diálogo para melhor conectar nossas relações. Mm-hmm. And the last thing I will say about this is that within our unions, the unions have capacity to mobilize millions of people. And what we need to do is to not only, as socialists, struggle to transform our unions, we need to do so by explicitly and intentionally working to build Black leadership within trade unions and to develop organizing programs to organize workers who are not in unions, many of whom are Black in precarious situations, but at the same time playing a critical role in the maintenance of the United States. E a última coisa é que os sindicatos eles têm uma capacidade de mobilizar milhões de pessoas. Nós precisamos levar as lutas socialistas também para fora dos sindicatos, construir lideranças negras, construir programas negros, chamar as pessoas negras para as nossas lutas e trazê-los a partir daí para os sindicatos. Não só uma luta interna dos sindicatos, mas uma luta que vá para fora e traga as lideranças negras a partir daí para os sindicatos. Boa noite, posso fazer pergunta? Boa noite, pessoal. Meu nome é Natália, sou de Subverta.
É muito bom estar nesse espaço com tantas vozes negras diversas de vários lugares. Eu falo aqui de São Paulo, e ser uma live internacionalista, ainda mais com um camarada dos Estados Unidos, que a gente costuma, quando a gente fala de Estados Unidos, o senso comum é pensar no antro do capitalismo, neoliberalismo, e é muito bom ter uma voz negra e socialista comunista aqui discutindo com a gente e dando essa abordagem. Então, o debate está muito bom, a gente já falou de abolicionismo, encarceramento, que não dá para a gente falar de antirracismo sem discutir essas coisas, a gente tem que fortalecer a questão dos sindicatos serem conservadores e como isso enfraquece a luta, porque o sindicato tem muito potencial, sindicatos. A Nayana trouxe muito bem a questão da greve de ontem dos entregadores, que foi um marco histórico e representa a importância da organização de trabalhadores, a maioria deles negros. E eu gostei também muito do que o Kion falou sobre como nos Estados Unidos muita gente é só classificado como latina, e se a gente fosse fazer uma outra classificação, na verdade o número de negros nos Estados Unidos seria muito maior, né? O que eles consideram como latina que a gente consideraria como negro. E isso é muito importante para a luta mesmo. Se a gente não se reconhece na nossa raça, a gente não consegue pensar políticas e resistir. A minha pergunta é sobre a questão ambiental. Então, às vezes, quando a gente fala de luta antirracista, de genocídio, a gente pode tender a esquecer da questão ambiental que causa um genocídio silencioso da população negra. O termo racismo ambiental ele foi cunhado por um militante dos direitos civis nos Estados Unidos, o Dr. Benjamin Franklin Chaves Jr., foi ali que cresceu a questão do racismo ambiental, ele estudava a relação do local onde a população negra morava e o fato de estarem perto de resíduos tóxicos. Então, essa é uma questão muito importante. Nós, como ecossocialistas, a gente tem que trazer. Sei que o DSA também tem ecossocialismo, e queria saber do Kion, se o Pão e Rosas e o DSA como todo, qual que é o panorama do racismo ambiental nos Estados Unidos e o panorama do trabalho do partido quanto ao racismo ambiental. Dando alguns exemplos, essa semana, por exemplo, no Brasil, foi aprovado o marco do saneamento básico, que basicamente significa que a água é privatizada e em cidades pequenas, em bairros marginalizados, onde a maioria é negra, vai ficar sem esse serviço, já é mínimo no Brasil e vai ficar pior. Isso é uma questão de racismo ambiental. A gente morar nas periferias e passar tanto tempo no tráfego, por exemplo, né, no transporte, para ir trabalhar, também é uma questão de racismo ambiental, por toda a poluição. Então, como nasceu o racismo ambiental, né, que é o fato da população negra morar perto de áreas muito tóxicas. Então, a gente poderia dar mil exemplos aqui de como, quando a gente está falando do desastre ambiental, a gente está falando que quem vai sofrer mais é a população negra. Então, isso é muito importante. Eu queria saber o que o Kion pode trazer para a gente aí dos Estados Unidos sobre esse debate. Obrigada. How the Black population is the one who suffers the most with environmental degradation. And what she wants to know is what you can bring to us from the United States about this debate. Sure. Again, good question, and thank you. First, racism and race itself is a political construction, and there's nothing natural about it. Of course, we look different and we can recognize our differences in appearances, but race is something that, the ruling class since the beginning has used
used as a way to organize labor, but also as a political tactic. Racismo e raça. Primeiro, obrigada a excelente pergunta, como todas as outras foram. Racismo e raça não tem nada de natural, são uma construção social e sempre foi algo que as instituições e os poderosos usaram como ferramenta para organizar os trabalhadores e se aproveitar disso para precarizar seus trabalhos. So, because race has such a broad and significant role, political role, there's a significant part of it that we don't always see. And I think that with this question, we're getting at that role, which is that race actually organizes just the way resources move, the way money moves, but also the way corporations and governments are able to dispose of things like waste and toxic, and of course, people. Raça tem um papel político muito importante na maneira que a sociedade se organiza. A raça determina como se organiza o dinheiro, a raça determina quem as corporações contratam, a raça determina até onde o lixo vai ser jogado. So, I think the environmental racism is one of those ways in which the ruling class and its various levels are able to super or hyper exploit the lives of Black people, because one, it costs money to properly dispose of waste, and some waste cannot be disposed of, and therefore we need to move to a much more sustainable way of life. And so it's cheaper and more profitable ultimately to dump those things into Black communities. Racismo ambiental é uma das formas que os poderosos usam para hiper explorar a vida das pessoas negras, porque custa dinheiro despejar lixo de forma correta. E existem, inclusive, lixos que não podem ser despejados em qualquer lugar. Então, é muito mais barato despejar esse lixo em comunidades negras e precarizar ainda mais a vida dessas pessoas. And so the significance of race as a political strategic tool or a tactic is that it permits, first it makes invisible the suffering and the humanity and the desires of Black people to the vast majority of society. And then second, it uses that invisibility to make all the negative stuff disappear, of course, into the Black communities. And then that keeps a political balance so that, for example, white working class people in various situations don't experience the same level of human degradation that many Black people are suffering. O significado de raça como uma ferramenta estratégica é tornar o negro invisível na sociedade. E ele torna o negro invisível fazendo coisas como essa, pegando as comunidades negras e entupindo de lixo. E aí, mesmo o trabalhador branco, nas mesmas condições sociais que o trabalhador negro, por ele não morar numa comunidade negra, onde o lixo é despejado, ele não vive a mesma condição de degradação humana que o trabalhador branco. O branco não vive a mesma condição que o trabalhador negro, mesmo que eles sejam do mesmo sindicato, da mesma classe social. Mm-hmm. Because ultimately, if everyone is experiencing an equal level of degradation, an equal level of oppression, an equal level of exploitation, then we might see the conditions set in which solidarity across racial categories would be much more likely. So race helps to create a tiered structure for exploitation and degradation, so that some layers are less oppressed than others at once.
a raça cria uma camada de superexploração. Porque todos são degradados e explorados. Mas se você coloca pessoas negras e brancas juntas no mesmo nível de degradação, você consegue criar um nível de solidariedade entre elas que não é criado se você separa as pessoas negras das pessoas brancas, e aí esse nível de solidariedade não acontece. But in terms of the work that we are seeing happen within DSA and across the left in this country, one of the big policy and reform programs we have is the Green New Deal, which seeks to transform the transportation system, the healthcare system, and and our energy system to a green or environmentally sustainable system. And central to that is a focus on environmental racism and basically undoing years and years of environmental racism. Em termos de trabalho, em termos do que o DSA tem feito, foi trazer campanhas para políticas de melhor condições de saúde, trabalho e trazer energia limpa para as cidades, para que o racismo ambiental não seja mais aplicado a essas comunidades como é até hoje. At different levels, like at the city level here in the city where I live in Philadelphia, some of the Democratic Socialists and also other leftists are working on campaigns to rebuild schools and to get rid of toxic cancer-causing materials that are in schools. For example, in many of the public schools, there is asbestos, which causes cancer, and but it's a cheaper material to use, so people have used those to build the schools and still want to keep using them. So we want to get rid of asbestos. We want to rebuild schools using cleaner technologies. Uma das campanhas que se tem agitado na cidade de onde eu venho, na Filadélfia, é para a reconstrução das escolas. Porque uma das formas que o racismo estrutural, o racismo ambiental tem se mostrado é que nas escolas públicas elas foram construídas com material que a inalação causa câncer. Então nós temos uma campanha para a reconstrução das escolas, para que essas escolas sejam construídas com material limpo e as pessoas das escolas públicas não continuem inalando material que causa câncer. Part of the Green New Deal also has a provision for public to create public jobs with a specific focus on hiring working class people from the poorest communities, which targets also Black people. And the idea is to employ them in unionized, high-paying jobs, and the work they would do would be directly tied to rebuilding their communities. Nós temos aqui o Acordo Verde, Green New Deal, e dentro do Green New Deal nós falamos sobre para priorizar contratar pessoas negras das comunidades mais pobres dos Estados Unidos e que essas pessoas sejam contratadas com bons salários e que elas sejam as pessoas que constroem essa nova modalidade de energia limpa nas coisas que a gente tem construído. The last point is that I do think that with the progress we've made within our movement to tackle some of the aspects of environmental racism, there isn't yet a tight enough focus on all aspects of environmental racism. For example, we don't, a lot of the water that people drink is contaminated with all kinds of metals and other chemicals. In some of our cities, like Flint, Michigan, people were being poisoned by their water. And that was years ago, and things still haven't been fixed there. So we need to build
much more of a campaign or a movement around directly around addressing those issues. Outra coisa que acontece, e é um racismo ambiental, é que a água que as pessoas têm bebido, principalmente as comunidades negras, é uma água contaminada. Isso vem acontecendo há muitos anos. Nós precisamos aumentar a campanha, porque as pessoas negras não podem continuar bebendo água contaminada. That's all I got. É isso, gente. Só isso tudo, né? A gente abriu perguntas aqui no chat, né? E eu vou ler um bloco de perguntas para o Kion, mas desde já quero destacar que é muito bacana ver o empenho assim do Kion e o cuidado em cada resposta, porque às vezes o duro da luta, né, automatiza a gente também, mas é fantástico assim ver que o cuidado e a atenção continuam aí, né, para muitos de nós. O Kion falou muito a respeito da relação intrínseca entre racismo e capitalismo, né? Isso ficou evidente até na caracterização pouco positiva, até, ou de alguma forma problemática, né, que ele deu da luta sindical e o diálogo com a luta antirracista nos Estados Unidos, como encontra suas dificuldades, né, e suas limitações, e as perguntas vão um pouco nesse sentido, evidenciando que o racismo é um problema extremamente pré-pandêmico, e a pandemia só agudiza uma questão que a gente vai ter que resolver, de alguma maneira. As perguntas foram todas no sentido da relação da luta proletária com a luta antirracista, e perguntaram como, nos Estados Unidos, como está sendo enfrentada a questão do desemprego e como ela causa impactos nesse contexto da pandemia. Foi perguntado também quais são as dificuldades do DSA se conectar com o movimento negro nos Estados Unidos, e se há essas dificuldades, e também como se dá o debate entre o socialismo no movimento negro e nos sindicatos. Esse é só o tempinho dos nossos tradutores. Parabéns, gente. Muito bom. I guess I'll start with the question around DSA and its connection to the Black community. I would say that the problem that DSA faces is not really just a DSA problem. It's a left problem in the United States. And part of that has to do with the history of, if we go all the way back again to the history of the development of the working class and also the development of the trade union movement, for a long time, trade unions actually prohibited Black people from joining within their ranks. Ele dividiu em uma parte e ele vai começar sobre a questão do DSA. A questão do DSA e como fazer a comunidade negra se unir ao DSA, na verdade, não é um problema do DSA, é um problema da esquerda de maneira geral. E parte disso tem muito a ver com o histórico que a classe trabalhadora e os sindicatos empenharam com a comunidade negra. Por muito tempo, os sindicatos não aceitavam pessoas negras a se sindicalizarem. So, because trade unions were not bringing in Black working class people,
churches had to play the role of providing the basic organizational structure for Black struggle. And so you'll see that if you look at the history of the civil rights movement, I mean, you'll see that there are some Black organizations that played really important roles, but you'll see that churches were the central organization or organizational form for the Black freedom movement. E como os sindicatos não deixavam que as pessoas negras se sindicalizassem, as pessoas negras precisavam se organizar em outro lugar. E esse outro lugar foi as igrejas. Se você vê a trajetória dos movimentos de direitos civis nos Estados Unidos, você percebe que as maiores lideranças de direitos civis nos Estados Unidos estavam conectados à igreja. A igreja é um movimento central de organização da negritude nos Estados Unidos. So, when the civil rights movement came to an end, we began to see the development of Black radical, explicitly Black socialist and left organizations within the United States. And those organizations were met with fierce anti-left forces from the state that infiltrated those organizations, that disrupted the organizations from within, and that incarcerated and or assassinated many of the militant leaders of the Black left. Com o fim do movimento de direitos civis, muitos partidos e movimentos de esquerda surgiu, partidos socialistas e comunistas. Mas o que a gente viu foi uma força-tarefa de atuação do Estado para prender, encarcerar e assassinar militantes negros organizados na esquerda. And this is also important to understand the low level of international consciousness between Black working class people and how they're oriented with the rest of Black people across the world, because those Black left organizations provided much of that internationalist edge, and they were responsible for bringing into Black communities here a broader and deeper understanding of Black struggle across the world. E é importante pensar nisso para pensar o avanço da comunidade negra, porque eram essas organizações de negritude de esquerda que traziam muita propaganda comunista e de negritude internacional para os Estados Unidos e para essa organização. E eram eles que estavam sendo encarcerados. So, two things that come out of this problem. One is that at the end of the civil rights movement and within the context of Black radical organizations being destroyed by the state, you have a class divide within the Black freedom movement in which middle class Black leaders move towards liberalism, and with that move towards liberalism, anti-racism became separated from the struggle for economic and political power. It became an issue of representation within capitalist structures, and it became an issue of pay parity within capitalist structures, and the question of how to accumulate wealth became a central part of the anti-racist fight within the liberal paradigm. Com o fim do movimento de direitos civis, as pessoas que estavam dentro dos movimentos de luta por direitos civis se separaram, deixaram de ser uma coisa só. E uma parte relevante dessas pessoas passou a se organizar dentro do liberalismo. E não se debateu mais as questões de raça. Não se debatia mais racismo. O que passou a se debater um pouco foi como pessoas negras poderiam passar a acumular riqueza. The second issue is that the socialist left, which had been mostly the white socialist left, had began to split from its working class roots, and were no longer rooted in the trade unions anymore,
And so their politics became much more centered on what they called the New Left, which had which I think went away from class, away from the working class, and incorporated more of middle class socialist activists. And the question of, like, some of the questions that Black radicals and Black working class people were dealing with were not central to the questions that a lot of the New Left, which was a socialist middle class activist, were dealing with. E a segunda parte era uma parte majoritariamente formada por pessoas de esquerda brancas. E os movimentos que elas construíam eram movimentos que refletiam de onde elas partiam, que eram da classe média. Então, elas não tinham mais uma base, uma raiz de classe trabalhadora. Elas tinham uma raiz de classe média que construíam demandas que eram importantes para a classe média de esquerda. Então, eles foram cada vez mais se distanciando da classe trabalhadora. So it's within this context that, within the context of the eradication and the evisceration of Black radical organizations, and with the growth of neoliberalism and the liberalism of the middle class African American civil rights leadership, that the left in this country develops for many, many years. And the result is that it's a left that is not only separated from the working class as a whole, but a left that is also outside of the experiences of the Black working class in particular. Então, nós temos uma conjunção de que os movimentos de esquerda radical negra estão sendo encarcerados, assassinados e presos, e a nova esquerda, ela não reflete os problemas e as demandas da população negra, porque é uma esquerda de classe média que não vivencia esses problemas, então não consegue dar voz e expressar esses problemas. And connected to that is the development of a left that has mainly grown up or developed within the context of universities, the context of universities, which further contributes to the separation between the separation between the class roots as well as the question of race within the left. So I would say that what DSA is struggling with and what the left is struggling with is the ability to become rooted within the working class and rooted within the Black working class in particular, which means to embrace fully an understanding of the history of Black working class people and the conditions of Black working class people, and to develop political frameworks and strategies based on those experiences. O que o DSE enfrenta hoje é a necessidade urgente de estar na raiz das questões negras e estar na raiz da formação de quadros de negritude para os Estados Unidos, entendendo a raiz dos seus problemas por estar conectado com as bases das lutas negras, com as bases dos problemas negros de toda a sociedade. Currently, what you see is the people who are most likely to join a leftist organization like the Democratic Socialists of America are people who come from a similar cultural and racial background. And for a lot of Black working class people, when they show up into an organizational space that does not have significant representation of their experiences and their culture, it can be challenging. It can feel alienating because there's not enough people that can speak to or engage with you on the basis of those very specific and important experiences. So that makes it challenging to see the membership grow beyond its current predominantly white
upper layer working class, middle class composition. Um problema das organizações de esquerda é que elas são majoritariamente brancas. Então, quando uma pessoa negra chega e participa de uma reunião, ela encontra poucas pessoas que conseguem se conectar aos problemas que elas vivenciam no cotidiano. São pessoas majoritariamente brancas, que não se comunicam com as suas lutas, que não vêm de onde elas veio, então elas acham um espaço muito alienante e não conseguem, de fato, ter vontade de permanecer naquele espaço. Mm-hmm. The other part of that has to do with the approach to political organizing. I think Black working class communities require organizations that are committed to building deep roots within their community for the long term. And currently, a lot of socialist organizations, DSA included, organizations that are much more campaign centered. And so they'll focus on maybe the Green New Deal, they'll focus on getting national health care, they'll focus on wages and issues which are very important to all working class communities, especially Black communities. But the organizing approach is not one that's based off of building deep roots and networks within a community. For example, I know in Brazil you have what's it called, Emancipa, and organizations and networks like Emancipa that work to build leadership and political education for the long term. Well, a lot of socialist organizations don't invest in communities in that way. Ele fala do Emancipa como um símbolo de... É preciso que se construa relações com as comunidades negras que sejam relações de fato, que sejam longas. Não relações a curto prazo para fazer campanhas tão importantes como de pagamentos igualitários, o Green New Deal, mas é preciso construir campanhas de longo termo que estejam nas comunidades negras, que se construam nas comunidades negras e tornem pessoas negras lideranças desses movimentos, para que a partir desses movimentos elas se tornem lideranças negras em suas comunidades e passem a tocar as lutas dentro de suas comunidades. É preciso que as organizações estejam dispostas a avançar a luta das pessoas negras dentro das suas comunidades. Mm-hmm. In regards to, which brings me to the point about the way anti-racism and anti-capitalism has developed in the United States. There is currently, you find within the left a conflict over what does it actually look like to have a unified socialist movement that centers anti-racism, where some activists believe that the anti-racist struggle is one struggle and then the social struggle is another struggle and we need to do both, but they're two separate struggles. And then there are some activists who are arguing that the social struggle has to be an anti-racist struggle and the anti-racist struggle has to be a socialist struggle in order for us to actually liberate, racially oppressed people. And that's how I feel. I feel that the anti-racist struggle and the social struggle need to be one. But we need to be clear about what it means to be anti-racist. And the anti-racist struggle is not just fighting against various forms of racism from the enemy, but it's also a process of developing the militant leadership of Black people so that they can lead lead socialist organizations. Currently, that's just not that's not central to a lot of the work that you see done in the left. Existe um pouco de confusão entre quais as diferenças e similaridades entre a luta antirracista e a luta socialista. Existem pessoas que acham que a luta antirracista é uma e a luta socialista é outra. Eu acredito que a luta antirracista precisa caminhar junto com a luta socialista.
mas é preciso que se entenda o que é a luta socialista e a luta antirracista. A luta antirracista não é uma luta só contra as várias formas de racismo. A luta antirracista é uma luta onde você ativamente constrói lideranças de negritude para que elas continuem a atuar nos seus movimentos antirracistas e socialistas e para que essas lideranças negras passem a liderar também os movimentos socialistas. Isso é uma luta antirracista, criar lideranças de negritude nas lutas também socialistas e antirracistas. I mean, I think struggles around some of the bigger economic issues like unemployment, here unemployment is extremely high. And I think nearly 50 million people are without jobs currently. And many of them are Black people. And unemployment is consistently fairly high within Black communities. But even worse is underemployment, where the wages are so low and the benefits so few that that many Black people have to have multiple jobs, or they have to find jobs in the informal sectors to support themselves, or they end up one day in one job, the next day they've gone to another job and they've quit the other job. So the biggest issue is the question of underemployment as well as unemployment when it comes to Black workers. I think there have been some efforts to, I think within the socialist movement, to address some of that, being, again, the Green New Deal includes a job provision that will help Black people significantly, but it requires political leadership, especially Black leadership, to make sure that the programs are implemented if they're even passed. Falando sobre o desemprego, é um tema muito importante para a comunidade negra. Aqui nos Estados Unidos nós temos cerca de 50 milhões de desempregados. Nós sabemos quem são esses desempregados. A maior parte deles é da comunidade negra. Um outro problema, além do desemprego, são os subempregos. Pagam salários extremamente baixos e eles são majoritariamente ocupados pela população negra, que não tem outra saída senão aceitá-los, e que se vê num dia num subemprego, no outro dia em outro subemprego, e não tem muito o que fazer. Uma saída para isso é o Green New Deal, que é uma política que tocamos, que prevê que pessoas da comunidade negra sejam contratadas com bons salários e prevê que esses contratos sejam feitos majoritariamente por pessoas de comunidades pobres negras. Mas para isso é preciso construir lideranças negras que estejam à frente da popularização do Green New Deal para que ele passe e para que ele tenha votos para passar. Yeah. And lastly, something that I think is missing from the socialist movement in the United States is this question of community control, democratic community control of land. A lot of times we talk about housing, housing for everybody. That's a big thing that's important to a lot of socialists. But we don't always talk about community control and democratic control of land itself. And I think that that's going to be really important to combating many of the issues that face Black people, is the ability to control land for the collective good, as opposed to allowing capitalist developers to build whatever they want, or allowing the government to take the land and then hold on to it for God knows what, when we need to be growing food, when we need to be providing housing, when we need to be building medical facilities, and planting new trees and all those good things. E para terminar, eu acho que a gente precisa falar um tema que a gente não tem avançado tanto, que é o controle comunitário das terras. A gente vê hoje os grandes capitalistas tendo todo o controle da terra, aumentando o valor das terras e tendo terras paradas que não tem nada, quando as comunidades negras precisam de terra para
colocar moradia, para ter agricultura familiar, e aquela terra fica parada, sem nenhuma utilidade, e a gente precisa avançar esse debate na esquerda e na comunidade negra. That's all I got. Ele acabou, gente. Fantástico, Kion. Acho que posso falar por todos aqui que essa iniciativa foi fantástica, reforçando que essa foi uma live, né, organizada por 4 organizações que constroem, né, de alguma forma, fazem parte da Quarta Internacional aqui no Brasil. E assim a gente finaliza, né? Quero saudar o espaço, acho que foi fantástico, assim, o debate foi de altíssima qualidade. Kion, thank you again for this class, because it was a real class. And man, you touch my heart when you're talking about Emancipa. Emancipa is my religion. Thank you for that. Companheiras e companheiros, grande honra estar aqui. Prazer estar com vocês, tá? Até a próxima. Boa noite mais uma vez, pessoal. Me despedindo também. Agradecer pela oportunidade de estar aqui, batendo esse papo com o camarada Kion. Muito obrigado, camarada, por dispor esse momento para estar conversando com a gente, ajudando a gente aqui do Terceiro Mundo a pensar também algumas estratégias para o nosso enfrentamento a esse sistema perverso, a entender um pouco mais como a dinâmica das coisas estão acontecendo aí e a produzir essa conexão entre as lutas, né? Eu fico muito feliz da gente estar vendo esse momento aqui. Agradecer muito às companheiras, a Nayana, a Natasha e a Natália. Deixa eu ver se eu errei o nome de alguém, eu sou meio ruim de nomes, pelas intervenções, pela troca, né? Também a toda a galera, tanto a Isa, a galera que está aqui por trás no staff técnico, por ter permitido a gente fazer esse espaço. Assim, agradecer muito por a gente estar conseguindo fazer esse momento e pedir para a gente não deixar essa bola cair. É um pedido tanto para a turma da negritude das organizações da Quarta, quanto para o Kion, que está aqui nesse diálogo com a gente. Podia acontecer toda semana, queria que a gente pudesse fazer um debate por semana com ele, fazer um debate por semana contigo, camarada. Se você aceitar o convite, a gente já marca o da semana que vem. E que a gente... que a gente consiga fazer outras iniciativas nesse ou em outros formatos, mas que a gente continue se falando. A Quarta Internacional precisa aprofundar esse debate de negritude, né? Teve um momento que o Kion falou sobre, até anotei aqui a expressão que ele usou, foi avançar no internacionalismo, né? E para avançar no internacionalismo negro, a gente precisa tanto pelas instâncias da Quarta Internacional, quanto também, por fora disso, nas nossas conversas pessoais, no diálogo entre as setoriais negras das sessões da Quarta por todo o mundo, a gente precisa fazer essa conversa acontecer com mais frequência. Então, pedir para que a gente batalhe para que outros momentos como esse aconteçam, que a gente convide, a partir de tudo isso que foi dito aqui, que também é um pouco da realidade brasileira, né, a gente convidar os camaradas não negros das nossas organizações a contribuírem para que mais debates como esse aconteçam também, mas principalmente que a gente se aquilombe, que a gente se organize, que a gente mantenha essa chama viva. Muito feliz mesmo a gente estar aqui. Tinha outras perguntas que queria fazer, mas não deu. Queria perguntar um pouco sobre esse processo do defund, né, do desfinanciamento da polícia, as articulações de como é o entendimento que está sendo formulado hoje, das várias concepções de desfinanciamento, de como isso de fato pode se desdobrar no entendimento dos camaradas aí dos Estados Unidos, né, em diminuição de fato do extermínio do povo negro, mas são debates para a semana que vem, né? Por enquanto da semana que vem. E as curiosas, apareceu também numa pergunta sobre a realidade da comuna de Seattle, como que está sendo isso.
Eu acho que não vai dar tempo, talvez, para comentar isso na fala de encerramento, que daqui a pouco volta para o Kion se despedir, mas eu quero agradecer e pedir para a gente fazer isso mais vezes. Total, José. Bom, gente, também agradeço. Muito obrigada a todos que estão assistindo, a todos os camaradas aqui também, os do Brasil, o Kion, todo mundo ajudando por trás também, nos bastidores. Foi um debate muito bom e acho que o chamado que eu gostaria de deixar é focar em duas coisas. O primeiro é abolicionismo. Como eu comentei, não dá para falar de antirracismo sem a gente falar dessas instituições racistas, a gente falar de encarceramento em massa. Então, que esse processo essa campanha de desfinanciamento da polícia nos Estados Unidos nos inspire aqui no Brasil e faça que a gente busque mais o abolicionismo. Então, procure saber sobre abolicionismo, procure as vozes abolicionistas do Brasil e nas nossas organizações que a gente paute cada vez mais o abolicionismo e o desencarceramento da população negra. E a segunda coisa que eu também comentei é do racismo ambiental. Nós, ecossocialistas, a gente fala que é ecossocialismo ou extinção. E a gente vê quem morre primeiro. Até a própria pandemia do coronavírus tem questões ambientais por trás e quem está mais sofrendo somos nós. Então, eu deixo esse chamado também para aprender mais sobre o que é racismo ambiental, para pautar também, ter políticas disso na nossa organização. E a terceira coisa é se organizar. Então, se você assiste e não é organizado em coletivo, organização partido, eu sempre gosto de deixar isso registrado também. O que a gente viu ontem, por exemplo, com os entregadores, foi só possível graças à organização. Então, vamos nos organizar e seguir juntos na luta. Agradeço novamente, boa noite e seguimos. Boa. Boa noite a todos e a todas novamente, né? Obrigado pela escuta fraterna e solidária de todos no Brasil, nos Estados Unidos. Repito que é bom que a gente esteja se reconectando sempre, né, esse movimento de conexão entre os filhos da África, né, e da América também. E aproveito para convidar a todos e a todas, especialmente ao Kion, que participe da live do Movimento Negro Unificado. A MNU está fazendo 42 anos, dia 7 de julho de 2020, então a gente vai ter uma live super bonita, comemorativa, e aí, lembrando que o MNU, assim como outros movimentos, eles colocam desde o início uma perspectiva abolicionista, né, e acho que é importante ir identificando na história, né, o que é que a gente tem de resistência, o que é que a gente tem de memória, para que a gente consiga se fortalecer. E aproveito para passar a palavra para o Kion, para fazer as suas despedidas também. Boa noite. First, thank you for inviting me. It is a real pleasure to be among comrades and to be thinking about these very important questions. I'll say super quick. I think the question of the long-term question of police abolition and limiting the power of the police, its oppressive power, is a critical question for all of us because we know that they are the armed management team of the capitalist class and that they are a force in opposition to democratic struggles, to freedom struggles, and to the path for full humanization. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar
junto com camaradas tão qualificados para o debate, para tentar responder bem rápido a questão sobre o desfinanciamento da polícia. Para começar, esse é um debate bem difícil de se fazer, porque nós sabemos que eles são o braço armado que está contra as lutas democráticas, que estão contra a liberdade. I look forward to a much deeper conversation or longer conversation or many more of these conversations in the near future so that we can begin to get more concrete about how we build a socialist movement that can actually liberate all of us. Because if some of us are not free, then none of us will be free. I believe that's an old slogan and it's still true today. Eu quero muito que a gente possa ter e consiga ter um próximo encontro. Eu quero muito que a gente continue a debater essas questões e principalmente aprofunde esse debate. Já virou um slogan a frase: se um de nós não é livre, nenhum de nós é livre, e essa é uma afirmativa que ainda é válida nos dias de hoje. And lastly, for now, if you want, feel free to look for me on the Facebook, on the email, and feel free to connect. I look forward to it. I won't say too much more because this conversation can go on forever because there's so much to say. Eu convido todos vocês a me procurarem no Facebook. Eu vou aceitar todos. Podem fazer isso. Vou tentar não me prolongar porque ainda tem muito mais a dizer. Mas muito obrigada. Tenho muito a dizer e estou muito feliz com o convite. Legal. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal.